Boa tarde. Bauru recebe neste ano mais uma vez as competições dos Jogos Abertos do Interior, mas alguns locais de provas podem não ficar prontos a tempo. A pista de atletismo e a quadra de areia só vão receber melhorias temporárias. Já as obras do complexo de bocha estão atrasadas. Na Semana da Diversidade, conheça a história de duas mulheres que querem realizar o sonho de ser mãe. Começamos a edição de hoje falando de esporte. Em novembro, Bauru volta a receber as competições dos Jogos Abertos do Interior. A cidade já foi sede do evento em 2012 e vai aproveitar a estrutura utilizada há 2 anos. Mas isso não quer dizer que estará tudo pronto quando os atletas chegarem. Pelo menos um ginásio pode não ser entregue e outras áreas vão contar com estruturas provisórias. O dia mal amanhece, logo a pista de atletismo fica cheia de gente que quer cuidar da saúde. O Milagrão, na zona oeste de Bauru, fica aberto para os moradores praticarem caminhada, corrida e alongamento. Inaugurada em 2012, a pista custou R$ 4 milhões e foi construída para os Jogos Abertos daquele ano. Um investimento alto em uma pista profissional com material de qualidade, mas sem nenhuma estrutura ou conforto em volta dela. Quem utiliza o Milagrão tem uma pista excelente, mas não encontra bebedouros, arquibancadas ou um lugar para descansar na sombra. Então essa parte deixa a desejar. No caso, assim, bebedouro, no caso, tem um ali, colocaram pouco tempo, né? Mas assim, o banheiro também. Tem o banheiro que vocês veem ali. Às vezes a gente fica fechado para utilizar, teria que pedir, vir, abrir. E tem mais um ali também que não é grande coisa. A estrutura deixa a desejar bastante. Os banheiros estão sujos e mal conservados. O cheiro é forte, local impróprio para o uso. Neste ano, a pista será um dos locais de provas dos Jogos Abertos que começam em novembro. Mesmo assim, a Prefeitura não promoveu as melhorias previstas desde a edição passada. Nem o acesso é fácil. É preciso descer uma rampa até alcançar a pista. Só tem a pista, na verdade. Não tem mais nada. Eu não sei se foi R$ 4 milhões. A gente olha e não vê. De acordo com o secretário de Esportes, o Milagrão receberá apenas melhorias temporárias para os Jogos Abertos. Olha, nós conquistamos, numa visita do ministro Aldo Rebelo, R$ 2 milhões, onde está empenhado. Já tem alguma coisa licitada. Infelizmente, existe toda uma burocracia, todo o trâmite que impossibilitou de estar aí entregando essas futuras execuções de obras que serão feitas visando os Jogos Abertos. Não é só o Milagrão que vive situação complicada para os Jogos. A obra que mais preocupa a Prefeitura é o Complexo Esportivo de Bocha, que ainda não está pronta. O prédio fica ao lado do Estádio Padilhão, na Zona Oeste. O custo total é de R$ 700 mil. As paredes estão erguidas, mas ainda faltam parte do teto, instalações elétricas e hidráulicas, pisos e acabamento. Só depois que tudo isso estiver pronto é que começa a construção das canchas, onde se disputam as provas. Nós tivemos pouca chuva, né? Mas algumas atrapalharam, claro que acaba atrasando. Estamos aí há 3 meses dos Jogos Abertos. Está sim na reta final. Tem que ser otimista e acreditar, até porque ela está numa reta final. Mas se acontecer algum imprevisto, algum contratempo que venha acontecer isso, nós temos que procurar aí um outro local, pelo menos para atender os Jogos Abertos. Na Avenida Getúlio Vargas, na Zona Sul, são as quadras de areia que precisam ser preparadas. Aqui a estrutura permanente de banheiros e paisagismo também não será feita a tempo. Novamente, a alternativa é colocar equipamentos provisórios. Olha, nós vamos estar dentro de alguns dias instalando um alambrado de proteção, né? Vamos fazer algum paisagismo e tem todo já um projeto. Esse projeto ele contempla banheiros, né, chuveiros, duchas. Se não der tempo de entregar até novembro, nós vamos também ter aí tudo um adaptado.
Em outros casos, a estrutura só será montada às vésperas da competição. Este terreno vai receber uma pista para provas de bicicleta, mas apenas quando um técnico da Federação Paulista da modalidade vier a Bauru para coordenar a montagem da pista. Segundo a Prefeitura, toda a terraplanagem será feita com maquinário próprio, sem necessidade de licitação e, por isso, não corre risco de atrasos. Ainda sobre o complexo de bote, a Prefeitura abriu uma licitação para a instalação do piso da cancha, mas nenhuma empresa se interessou. A licitação será reaberta no dia 4 de setembro. E o prazo é curto. Os Jogos Abertos serão realizados entre os dias 17 e 29 de novembro. A expectativa é de que Bauru receba delegações de 200 municípios. Entre atletas e equipes técnicas, devem circular por aqui até 12 mil pessoas. Hora de saber como fica o tempo? Veja os detalhes da previsão no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Quinta-feira com muita nebulosidade em todo o estado de São Paulo. Não chove em nenhum ponto do estado, mas há chances de pancadas nas regiões sul, sudeste e leste. Tendência que se mantém nesta sexta. Apesar das nuvens, Bauru não deve ter chuva até o fim de semana, pelo menos. A umidade do ar agora é de 28%. Temos ventos de brisa a 9 km por hora. Amanhã, a mínima prevista é de 11 graus e a máxima de 25. Hoje foi realizada em São Paulo uma reunião entre a reitoria e os representantes dos funcionários da Unesp. Um documento com todas as reivindicações será encaminhado ao CRUESP. Já são mais de 3 meses de greve. Segundo a reitoria, a discussão salarial só começará em setembro. Ainda hoje, a professora Larissa Pelúcio, da Unesp, conversa com a gente sobre diversidade sexual. E no próximo bloco, nós vamos mostrar exemplos de amor. Você vai conhecer 2 mulheres que juntas sonham em ser mãe. Elas estão na fila de adoção. Unesp Notícias volta já já. De volta com o Unesp Notícias. E uma nova enquete já está disponível em nosso site e também no nosso aplicativo de interatividade para TV digital. O que você leva em conta na hora de escolher o seu candidato para deputado? Experiência política, as propostas de governo, o alinhamento com o partido e coligações, a personalidade do candidato ou a proximidade dele com a cidade onde você vive. A gente conta com a sua participação. Amanhã, sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde promove um dia especial contra o tabagismo. O Dia do Não Fumar é um evento promovido pela Secretaria Municipal de Saúde e o objetivo é fazer com que os fumantes abandonem o tabagismo. Serão realizadas palestras sobre os danos causados pelo cigarro e também distribuição de material educativo. As ações serão feitas nas unidades básicas de saúde e aqui na farmácia municipal, que fica na rua Quintino Bocaiúva, 452. Os interessados podem procurar as unidades das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Outras informações pelo telefone 3227-4630. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. 364.562. Esse é o número estimado de habitantes de Bauru, referente ao dia 1º de julho deste ano. É o dado mais atual do IBGE, divulgado hoje. A projeção populacional é feita anualmente pelo Instituto a pedido do Tribunal de Contas da União. O órgão utiliza o dado para distribuir os recursos do Fundo de Participação de Estados e Municípios. O estado de São Paulo continua sendo mais populoso, com 44 milhões de moradores. Já o Brasil ultrapassou a marca de 202 milhões de habitantes. A taxa de crescimento populacional em relação ao ano passado foi de 0,86%. Em um país tão grande, muitas crianças não têm família. No Brasil, são mais de 5 mil. E a adoção é uma forma de ajudar a reverter essa situação. Nesta Semana da Diversidade aqui em Bauru, a gente vai conhecer agora o casal Camila e Marisa, 2 mulheres que juntas estão prestes a realizar o sonho de serem mães. Elas estão na fila de adoção. As lembrancinhas estão prontas. Algumas peças de roupa também já foram compradas. Tudo preparado em cores neutras e tamanhos variados. É que a Camila e a Marisa ainda não sabem se vão ser mães de uma menina ou de um menino. Há um ano, elas deram entrada no processo de adoção e aguardam ansiosas a chegada de uma criança.
Juntas há 6 anos, elas se prepararam muito para esse momento. Nós já fizemos algumas coisas de roupa, carrinho, essas coisas nós já compramos. O quarto nós estamos mandando fazer, já vai montar acho que o mês que vem. E nós estamos fazendo um cofre e uma poupança já, que é para não ter correria. Já falamos com os amigos que a hora que chegar a gente vai fazer o chá de bebê. Então está todo mundo avisado, família avisada, tudo certinho. Elas não imaginavam que, por ser um casal homoafetivo, teriam os mesmos direitos que os casais heterossexuais durante o processo de adoção. Por isso, ficaram surpresas ao chegar ao fórum. Foi uma surpresa porque a gente chegou lá e foi muito bem recebida. Nós fomos muito bem atendidas. Foi muito assim, elas foram muito especiais com a gente. A gente se sentiu muito bem e foi muito legal, assim. Todos os processos que nós passamos foi muito, muito legal mesmo. Para o casal, a etapa mais difícil de todo o processo foi justamente o momento de definir o perfil da criança. Nós não escolhemos o sexo porque achamos que não tinha que escolher o sexo, preferência, porque quando as pessoas engravidam, não escolhe se vai vir um menino ou menina, né? Nós escolhemos até 2 anos. Não escolhemos recém-nascido, a maioria que é recém-nascido. Nós escolhemos até 2 anos porque a gente queria também ter a experiência de ensinar a criança a andar, a criança a falar. A gente queria ter essa experiência e se fosse maiorzinho, não teríamos, né? Mas a princípio, tá? Porque quando a gente tiver essa experiência, nada nos impede de depois adotar uma criança maiorzinha, né? Além da Camila e da Marisa, outros 8 casais homoafetivos estão com processos de adoção em andamento na Vara da Infância e Juventude em Bauru. O número representa 5% do total de casais que desejam adotar uma criança na cidade. Segundo a psicóloga responsável pelo cadastro de adoção, a única orientação específica para casais homoafetivos é nos casos de adoção de crianças mais velhas. A adoção ela se dá de 2 vias, né? O casal adota, mas a criança adota o casal também. Então, essa é uma questão que normalmente a gente orienta esses casais a estar conversando com a criança, ou a própria criança, a própria equipe tem essa conversa com a criança, entendeu? Passando essa questão deste perfil deste casal, né? Para que isso não venha a se tornar um entrave, né? No momento que a criança vai para casa desse casal, né? E para que não cause nenhum tipo de estranheza. Como a criança pode chegar a qualquer momento, elas fizeram questão de já deixar acertados os detalhes burocráticos. A Camila é esteticista, trabalha em casa e tem os horários flexíveis. A Marisa não, trabalha em um posto de combustível e por isso precisou deixar avisado que vai tirar licença maternidade. Já foi conversado que assim que sair a adoção, eu já vou entrar com um processo no INSS para eu poder pegar a licença maternidade. Mas isso já está tudo certo, acertado com o gerente, meu patrão também já sabe, todo mundo sabe. Se de um lado elas estão cheias de certezas e preparadas para receber a criança, de outro o sentimento materno de preocupação e de proteção já começa a aflorar. A única coisa que eu tenho medo um pouco é do preconceito com as outras pessoas, de saberem que é filho da gente, né? Isso hoje está melhor, mas ainda tem, né? O preconceito de criança para criança, eu acho que ela não vai ter. Que nem quando frequentar a escola, as crianças não têm esse tipo de coisa. É mais pelos pais. Eu tenho medo dos pais não aceitarem numa festa como amigo, porque é de 2 mulheres. É só vivendo mesmo que a gente vai saber, assim, né? A gente tem essa preocupação, porque a gente já é mãe, né? Então, já tem esse sentimento de como que a gente vai conseguir lidar com isso, né? Mas, quando chegar a hora, a gente vai ter que enfrentar, né? E elas deixam um incentivo para os casais que, assim como elas, sonham em ter uma criança para completar a família. A única coisa que eu tenho para dizer é que as pessoas esqueçam o preconceito com as crianças que estão lá para ser adotadas. Porque você vai dar amor, você vai dar carinho, você vai dar educação, eles vão ser o seu espelho. Porque tem muitas crianças abandonadas que estão precisando da gente. É um sonho, vai lá e realiza. Não importa o que as pessoas vão achar, sabe? Ou o que vão pensar. Eu
eu coloquei na minha cabeça que eu não ia passar por essa vida sem ser mãe, sem passar por esse sentimento, e ia deixar esse sonho de lado porque fulano ou sei lá quem fosse, sabe? Então eu falei, eu vou viver isso, e nós fomos atrás disso, e eu vou viver isso intensamente e vou ser feliz, e acredito que o nosso filho vai ser muito feliz porque a gente tem muito amor para dar. No próximo bloco, a professora da Unesp, Larissa Pelúcio, fala mais sobre essa nova configuração familiar formada pelos casais homoafetivos. A gente volta num instante só, continue ligado. Nós vamos conversar mais sobre o respeito à diversidade com a professora da Unesp, Larissa Pelúcio. Larissa, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp. Eu que agradeço. A Larissa Pelúcio é antropóloga e faz pesquisas na área de gênero e sexualidade. A gente sabe que a justiça garante os mesmos direitos para casais homo e hétero. Mas e a sociedade? Já está aprendendo a lidar com mais naturalidade, com essa formação familiar que difere do que as pessoas estão acostumadas? Eu acredito que aos poucos sim. Mas a gente também precisa fazer um exercício, né, de desnaturalizar a própria ideia de família. Porque esse modelo que a gente toma como padrão e único existente, basta a gente verificar nos censos e ver que a gente tem famílias formadas com arranjos muito diversos, né? Não precisa ir muito longe, aqui na periferia mesmo de Bauru, a gente vai encontrar famílias que são predominantemente femininas, com presença de vó, de tia, de mãe, da filha que descasou e voltou com uma criança, do primo que vem para os trabalhos sazonais, e que são arranjos domésticos também que a gente costuma invisibilizar ou não tomá-los como família, né? Mas quando entra a questão da relação sexual, amorosa, afetiva, entre pessoas do mesmo sexo, as coisas tendem a ficar com outro peso, com uma outra coloração, né? Como as pessoas olham diferente, né? Como se essa família se reduzisse à questão da sexualidade e não fosse atravessada por todas as outras questões complexas que estão dentro de um arranjo doméstico, né? Que passa por afetividade, mas também passa por tensões, por negociações. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, começar a olhar a família com a pluralidade e a diversidade que ela guarda. Eu acho que aí se torna mais fácil a gente também ter um olhar mais flexibilizado para as famílias formadas por casais do mesmo sexo. Você falou sobre o censo, né? E o último censo do IBGE, ele mostrou que no Brasil nós temos 60 mil famílias formadas por pessoas do mesmo sexo. E aproveitando que esse é o tema da Semana da Diversidade, né? A diversidade familiar, o ano passado essas famílias tiveram um reconhecimento importante a um direito, que é o direito de se casar no civil, né? O Conselho Nacional de Justiça, ele determina que os cartórios têm que sim fazer o casamento civil de pessoas do mesmo sexo ou converter a união estável em casamento. Esse reconhecimento, ele tem um peso simbólico, mas também tem um peso de direito, é um reconhecimento de direito, né? Para você, o que pesa mais nessa questão? Eu acho que as duas questões são bastante importantes, né? Porque tem a dimensão simbólica, nós somos seres simbólicos, né? Então, nós precisamos mesmo desse reconhecimento do coletivo em relação às nossas práticas, às nossas ações e também aos nossos afetos, né? Por isso, tem essa dimensão de importância. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar que nós não podemos ter garantias de direitos apenas no plano jurídico, né? Explicando melhor. Não adianta estar assegurado na lei e o cotidiano dessas pessoas continuar bastante difícil, né? E com uma série de obstáculos que são persistentes, mas são quase invisíveis, né? Mas que estão ali o tempo todo perturbando o dia a dia de quem tem um arranjo familiar de outra ordem. Então, que não os modelos consagrados, hegemônicos. Então, acho que a gente precisa mudar a forma de educar também, né?
São ações que são paralelas, simultâneas, que têm a ver com a justiça, tem a ver com o campo do trabalho também, acesso ao trabalho, porque você não mantém nenhum grupo doméstico se essas pessoas também não têm como mantê-lo a partir de uma atividade laboral. A gente também tem que pensar na educação, porque nós precisamos cada vez mais ter uma educação para a diferença não como desigualdade, mas a diferença como algo próprio do viver em sociedade. E esse reconhecimento que passa pelo social, pelo cultural, ele é favorecido quando a principal emissora de televisão do nosso país passa a retratar, em horário nobre, casais homoafetivos e também nos momentos de intimidade, ainda que de uma forma infantilizada, isso acaba contribuindo? Olha, eu acredito que sim, ainda que muitas vezes, né, e em fóruns, vamos dizer, mais restritos, a gente tem essas críticas, e eu me incluo nesse agente, eu acho que pelo menos pauta publicamente um tema que é importante e que vai, vamos dizer, mobilizando as pessoas a pensar sobre, a adquirir um repertório maior, não só de como se referir, né, como tratar aquele tema, mas de perceber que sim, é possível se ter uma vida boa, uma vida habitável, né, dentro desses outros modelos. E aí, ao convocar as pessoas a pensarem nisso, né, a televisão tem esse poder, tanto no entretenimento como no caráter noticioso. Nunca se vê televisão sem se pensar na sua própria vida, né? E para aquele adolescente, Larissa, que está assistindo, está se descobrindo sexualmente e se vê que não se enquadra nesse modelo hegemônico, heterossexual, para ele também está ficando mais fácil de lidar com essas questões? Ou ainda é muito delicado? Eu acho que a gente tem sim caminhado, mas essa dimensão que você chama de delicada, ela está colocada ainda. Justamente porque nós temos tido maior visibilidade, nós temos tido até a área de entretenimento de grande alcance tratando dessas questões, mas a gente também precisa subsidiar mais a nossa formação mesmo na escola, até nos próprios programas de televisão, né? E amanhã nós vamos trazer uma reportagem sobre o direito do uso do nome social por travestis e transexuais. É um reconhecimento fundamental à manifestação de gênero dessas pessoas, né, Larissa? Ah, sim. E é a coisa mais simples, digamos assim, de ser feita para que essas pessoas possam viver bem. Imagina se você ou eu, com a aparência que nós temos, tivéssemos que frequentemente estar mostrando um documento que traz um outro nome, e nesse caso um nome masculino, e que nos coloca como se nós fôssemos contraventoras ou, sei lá, estelionatárias, e não como pessoas que gostaríamos de viver plenamente o nosso direito à felicidade e assumir o nosso gênero publicamente e ser respeitada assim, né, dessa forma. Então é fundamental, com certeza. Tá certo, Larissa. Muito obrigada por suas contribuições. Muito obrigada. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.